Então, continuando, hoje nós faremos das páginas 32 à página 37. Nós temos uma leitura, como sempre, uma leitura em interpretação de texto, né? E temos atividades da matéria de acentuação das palavras paroxítonas. E eu vou explicar a vocês, depois nós vamos ler junto o texto e mais tarde iremos corrigir. Como sempre, Tia Mary vai dar um tempo para que vocês consigam fazer as questões que se seguem e daqui a pouquinho nós corrigimos, tá bom? Só lembrando para vocês o que é uma narrativa, porque esse texto que nós vamos trabalhar hoje, O Papagaio do Navio, é uma piada. Então, a gente não pode esquecer o que é uma narrativa. Narrativa é uma exposição de fatos com uma narração, um conto ou uma história, né? O que a gente conta, uma história, narra fatos, isso são, como a Tia Mary já falou, narrativas. As notícias do jornal, as histórias em quadrinhos, os romances, os contos, as novelas, são, entre outras, formas de contar uma história, ou seja, são narrativas. Então, uma piada é uma narrativa bem curtinha, e as piadas têm o cunho de, no final, dependendo de quem conte a piada pra gente, né, tem o cunho de diversão, de fazer quem está escutando sorrir. Então, narrativa é a exposição dos fatos, ok? Então, no texto do papagaio, é uma narrativa e é uma piada, e aí agora vocês já sabem o que é uma narrativa, beleza? Dentro desse capítulo da lição 4 de hoje, temos também as palavras escritas com Z no final. As palavras escritas com C têm o som de S, como por exemplo, lápis, atrás, quis. Então, palavrinhas escritas com Z no final, elas têm o mesmo som do S. Vocês repararam? Por isso que às vezes quando escrevemos a gente se confunde um pouco. A palavra é com Z ou com S, mas normalmente quando está no final ela tem o som de S. A Tia Mary já falou os exemplos para vocês, e aí vocês vão pensando para ver outras palavrinhas que são escritas com S no final, mas que tem que são escritas com Z no final das palavras, mas que tem o som de S, beleza? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, depois fala, porque aí a Tia Mary tira dúvidas de vocês. E nós já tínhamos visto na última aula a acentuação das palavras, né? A classificação quanto à acentuação. Tínhamos visto as palavras oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Nós já tínhamos falado sobre isso, já tínhamos feito exercícios e não tínhamos nenhuma dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, IS, U, US, PS, ATIL, S, e UNS. Exemplos disso, de palavras paroxítonas terminadas com essas letrinhas que a Tia Mary falou. Lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímãs e álbum. Paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Então, só para fixar, paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidas ou não de S, também são acentuadas, ok? Então, agora nós vamos fazer a leitura. Tia Mary vai fazer junto com vocês. As atividades vou ler junto com vocês e vocês farão em seguida e daqui a pouquinho a gente corrige, tá bom? Então, vamos lá. Peguei o livro, acompanhem a leitura, por favor. Então, vamos começar. Leia a piada a seguir e veja o que acha dela. Divirta-se lendo primeiro em silêncio e depois em voz alta. O Papagaio do Navio. Certo dia, um mágico foi apresentar-se num navio.
O capitão ficou tão impressionado com os truques apresentados que imediatamente o contratou para ficar por lá mesmo, fazendo shows toda a noite. Só que o papagaio, a menina dos olhos do capitão, de tanto observar o mágico treinando, acabou decifrando todos os truques. E durante as apresentações, passou a gritar com estardalhaço todos os segredos para a plateia. O coelho está ali, debaixo da mesa. A carta está na outra manga da casaca. O lenço está bem ali, enfiadinho no bolso do colete. A cada intervenção do papagaio, a plateia aplaudia e a vizinha indiscreta, enquanto o mágico, mais e mais desacreditado, se contorcia de raiva e sentia crescer a vontade de torcer o pescoço do bicho e colocá-lo na panela. Só se continha porque, se fizesse isso, estaria desempregado na certa. Tentou contornar a situação. Reformulou o show, apresentou novas mágicas, escolheu as mais refinadas. Mas que nada, depois de algumas apresentações, lá vinha de novo o papagaio encherido que linguetava em alto e bom som todos os segredos para a plateia. Para desespero do mágico, a coisa continuou da mesma maneira, até que num dia de forte tempestade o navio afundou. Não sobreviveu ninguém, com exceção do mágico e do danado do papagaio. Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em total silêncio, junto no mesmo pedaço de madeira que sobrara do navio naufragado. No 4º dia, porém, o bicho finalmente abriu o bico. Tá bom, desisto, mas me diga de uma vez, seu pilantra, onde é que você escondeu o maldito navio? Vocabulário. Encherido quer dizer intrometido, estardalhaço é barulho muito forte e intervenção é intromissão. Virou a página e tem aí o estudo do texto. Então, vamos lá. De um modo geral, toda piada começa situando o leitor na história. Na piada lida, a frase que contextualiza a narrativa é: certo dia, um mágico foi apresentar-se num navio. Letra A, identifique as palavras fundamentais dessa frase para situar o leitor na história e escreva-as abaixo. Já falei para vocês, né? O livro já está dizendo: certo dia, um mágico foi apresentar-se num navio. Dessa frase, quais são as palavras fundamentais para que o leitor se situe? Que informação essas palavras fornecem? Releia o 3º parágrafo. Qual é a expressão que o inicia? Lembra de parágrafo, como a tia Meire ensinou? O emprego dessa expressão marca um novo momento da narrativa, o aparecimento de uma situação problemática. Que problema é esse? No 4º, 5º e 6º parágrafos, o narrador suspende a narração e introduz diálogos para que o personagem fale diretamente com o leitor ouvinte, quem está lendo, quem está ouvindo. Que sinal gráfico indica essas falas? Quem está falando? Esses diálogos contribuem para a construção de vários sentidos do texto, das informações a seguir. Indique o sentido que não é verdadeiro. As falas do papagaio contribuem para tornar o texto mais vivo, reforçar a belhudice do papagaio, ensinar o humor intensificar o humor da narrativa, mostrar como o papagaio se expressa mal. Número 5. Releia as frases do papagaio. Quais poderiam ser as mágicas apresentadas no show? 6. Que tentativas o mágico empregou para solucionar o problema? 7. Faz parte da estrutura do gênero piada terminar a história com um final surpreendente. Qual a surpresa ao final? O papagaio do navio. Letra B. Por que isso é surpreendente?
Página 34. Releia o trecho da piada. Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em total silêncio, juntos no mesmo pedaço de madeira que sobrava do navio naufragado. Em sua opinião, o que poderia explicar o fato de um papagaio tão falante ter permanecido em total silêncio por 3 noites seguidas? É a sua opinião, tá? Releia este parágrafo da piada. Papagaio do navio. A cada intervenção do papagaio, a plateia aplaudia a avezinha indiscreta, enquanto o mágico, mais e mais desacreditado, se contorcia de raiva e sentia crescer a vontade de torcer o pescoço do bicho e colocá-lo na panela. Quais as palavras ou expressão desse parágrafo substituem o substantivo papagaio, para não haver repetição? Repetições tornam um texto cansativo, por isso devem ser evitados quando não têm o objetivo de obter um efeito especial. O texto da piada apresenta algumas expressões de linguagem coloquial, como as questões destacadas nos trechos a seguir. Releia e explique como você entende cada uma dessas expressões. Só que o papagaio, a menina dos olhos do capitão, passou a gritar com estardalhaço todos os segredos para a plateia. Lembra que a tia Meire ensinou nas aulas anteriores as linguagens coloquial e informal. Então, lembrem dessa aula, lembrem do que foi dito e respondam a questão, tá bom? Depois de algumas apresentações, lá vinha de novo o papagaio encherido, que bradava em alto e bom som todos os segredos para a plateia. Mesma coisa. Aí tá o que é piada ou anedota, a tia Meire já explicou a acentuação das palavras paroxítonas e tem aí mais um textozinho para que vocês respondam. E lá no final tem as palavras com Z no final da sílaba, né? Também já explicada. E tem mais uma produção textual que vocês também deverão fazer, tá? E deixar no caderno da mesma forma que a tia Meire explicou, cabeçalho. Se vocês pesquisarem em algum lugar a fonte de pesquisa, tudo direitinho. Essa produção textual também vale 1 ponto, tá bom? A anterior valendo 2 e essa valendo 1, ok? Daqui a pouco eu volto com a correção do trabalho. Vou dar um tempo para vocês fazerem e em seguida volto com a correção, tá bom? Beijo, até já.